Olá, família linda e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã em Cristo e amiga Marli Rejane. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura lendo a Bíblia em um ano. Antes de iniciarmos a nossa leitura, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de poder e maravilhas, meu Senhor, eu peço que o Senhor se faça presente nesta nossa leitura, que o Senhor abençoa, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, meu Pai, da Tua santa palavra, Senhor, firma ela nos nossos corações, Senhor, aleluias, abençoa todo aquele que vai, Senhor, aleluias, fazer a leitura juntamente comigo, meu Pai, acampa Teus anjos, Senhor, ao lado desta pessoa, vai dando entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor, ensina-nos, Senhor, aleluias, Santo, Santo é o Senhor, assim te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A nossa leitura de hoje é no livro de Êxodo, capítulo 21 e 22 e Mateus, capítulo 19. Êxodo, capítulo 21. Leis acerca dos servos e dos homicidas. E estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, ele servirá durante 6 anos, mas ele sairá livre de graça no 7º ano. Se veio sozinho, sairá sozinho. Se é casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se alguém vender sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, a quem foi vendida, então ele permite que seja resgatada. Ele não terá direito de vendê-la a um povo estrangeiro, usando de dolo para com ela. Mas se ele a entregar a seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. Se ele lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem seu vestido, nem seu direito conjugal. E se não lhe cumprir estas 3 obrigações, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Se alguém ferir um homem de modo que este morra, certamente será morto. Mas se não armou ciladas, apenas Deus entregou em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém deliberadamente matou o seu próximo por astúcia,
Então o tirarás de seu altar, para que morra. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe, ele deve ser morto. E se alguém furtar um homem para o vender, ou se este for achado em sua mão, este deve ser morto. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, este deve ser morto. Se dois homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com punho, este não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar e andar fora sobre sua bengala, então aquele que o feriu ficará sem culpa, somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja curado. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava com pau, e este morrer debaixo de sua mão, então ele deve ser punido. Mas se este sobreviver durante 1 ou 2 dias, não deverá ser punido, porque é seu dinheiro. Se homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e ela abortar, não resultando nenhum dano, este deve ser multado, de acordo com o que o marido da mulher exigir, e pagará segundo a decisão dos juízes. Mas se houver dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou de sua escrava e lhe causar defeito, então o deixará ir livre por causa do olho. E se alguém tirar o dente de seu escravo ou de sua escrava, deixará ir livre por causa do dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, então o boi será apedrejado, a sua carne não se comerá, mas o dono do boi ficará sem culpa. Mas se o boi era chifrador anteriormente, e seu dono, tendo sido advertido disso, não guardou o boi, matando homem ou mulher, será apedrejado, e também seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como pagamento de sua vida tudo quanto lhe impuserem. Se filho ou filha for escorneado, haja-se com ele da mesma maneira. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, então se pagarão 30 siclos de prata a seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, então o dono da cova deverá compensar em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi de seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si.
Ou se for sabido que aquele boi antes era chifrador e seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. Leis acerca da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha pagará 4 ovelhas. Se alguém achar o ladrão minando uma casa e oferir este morrer, então quem o feriu não será réu de sangue. Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, quem o feriu será réu de sangue. O ladrão pagará indenização. Se nada possuir, então ele será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, ele pagará o dobro. Se alguém prejudicar um campo ou uma vinha, soltando seu animal, pastando no campo de outrem, então deverá pagar do melhor do seu próprio campo e do melhor de sua própria vinha. Se um fogo alastrar e pegar nos espinhos, destruir os montões de molhos de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que ateou o fogo certamente pagará a indenização. Se alguém entregar a seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa deste homem, se o ladrão for achado, recompensará duplamente. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de prejuízo, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro a seu próximo. Se alguém der a seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro qualquer animal, e este morrer, ou ficar aleijado, ou arrebatado, e ninguém o vir, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se ele não estendeu a mão nos bens do seu próximo, e o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Mas se o animal tiver sido furtado dele, então fará restituição a seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele apresentará um testemunho disso, e não recompensará pelo dilacerado. Se alguém tomar emprestado de seu próximo algum animal, e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, deverá recompensar. Se o dono estiver presente, o outro não pagará a indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel recompensará por qualquer dano. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela
o dote e a tomará por mulher. Se o pai dela não quiser dá-la, então ele pagará em dinheiro o que ordinariamente as virgens recebem como dote. Não deixarás uma feiticeira viver. Todo aquele que se deitar com um animal seja morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus, a não ser tão somente ao Senhor, seja exterminado. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimido, porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não oprimais nenhuma viúva, nem um órfão. Se os oprimirdes e eles clamarem a mim, então eu ouvirei seu clamor, e minha cólera se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres, filhos, ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás como com ele como credor, não lhe cobrarás juros. Se tomares a veste do teu próximo como garantia, então a devolverás antes do pôr do sol, porque esta é a única cobertura que ele tem, é a veste de sua pele, em que ele dormirá. E quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não maldirás aos juízos, nem insultarás ao governador de teu povo. Não reterás as ofertas da tua ceifa e de teus lagares. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Da mesma maneira farás com teus bois e com tuas ovelhas. A cria ficará 7 dias com a mãe. Ao 8º dia a darás a mim. Sede homens santos para mim, e não comereis carne despedaçada no campo, lançai-a aos cães. Mateus capítulo 19. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, além do Jordão. Multidões o seguiram e as curou ali. A questão do divórcio. Então vieram até ele alguns fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus lhes respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a condição do homem,
relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos podem receber esta palavra, mas aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isto, aceite-o. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, se retirou dali. O jovem rico. Ora, um homem se aproximou dele e lhe perguntou: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, se retirou triste, por ser dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isto, ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos primeiros. Amém? Até aqui. Que Deus abençoe a vida de todos, o lar de cada um, e até amanhã com mais uma leitura bíblica.
Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração.